E eu fui de a pé para a escola, só que na verdade eu não fui para a escola, eu fui para casa de uma família. Cheguei lá e fui ficando. Fiquei segunda, terça, quarta, quinta. E na sexta-feira minha avó bateu lá e me achou. Então eu fugi de casa, minha avó achou na sexta, brigou comigo, porque ali eu entrei como vendedor. Ele me deu uma oportunidade, mesmo sem experiência nenhuma, para entrar como vendedor, para negociar os contratos de alimentação das empresas. Eu sabia desde ser auxiliar de pedreiro como eram os relacionamentos. E eles nem sempre foram bons. Como é que eu vou cobrar aquela tenda de uma pessoa que entrou na loja procurando um produto, se nos bastidores eu sou grosseiro, eu sou ríspido? Eu sempre gostei de lojas que eram tipo um bolicho, assim, sabe? Coisa antiga, coisa pendurada, assim. E aí ela me pediu para ir naquela loja comprar chia e castanha. Eu na época nem sabia o que era chia. Mas ela tinha muita coisa a granel. E eu fiquei pensando assim, cara, como é que Caxias não tem isso? Empreendedores do Bodega de Negócio, sejam bem-vindos a mais um episódio. E desta vez nós temos um amigo não de longa data, né? Um amigo recente aí, que a gente conheceu em treinamentos e eventos e que me chamou muita atenção pelo profissionalismo dele, pela maneira que ele trata dos negócios. Quem que é o Alex? Isso nós vamos saber hoje. Mas ele foi criado pela avó, fugiu de casa quando tinha 11 anos, aí depois resolveu não ficar mais com a avó, foi morar com uma família de amigos. Teve lá entre várias atividades, né? Auxiliar de pedreiro, auxiliar de chapeiro, office boy, e assim ele vai contar depois outras histórias, né? Então, você aí que não tá, acha que está perdido, acha que a coisa não está legal, eu não sei o que eu faço, a minha família não é legal, tenho problema com o pai, tenho problema com a mãe, está tudo certo. O importante é o que você decide fazer. E nós vamos ouvir nessa história aqui, e nós esperamos que você se identifique com essa história, porque esse é o nosso propósito, fazer com que você se identifique com o nosso convidado, com a história do nosso convidado. Então, Alex, seja bem-vindo ao Bodega de Negócio, e o Bodega de Negócio quer saber de onde que a família do Alex era e quem era o Alex quando criança. Conta para nós essa sua história. Seja bem-vindo. Show, obrigado, cara. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente ter espaços de relevância como o teu podcast, para a gente poder falar um pouquinho. E eu vou te confessar que é a primeira vez que eu tenho essa profundidade de assunto no podcast. Então, eu até te agradeço por essa oportunidade, porque às vezes nem sempre a pauta é essa para a gente poder compartilhar. Então, obrigado pela oportunidade. Mas, cara, tu deu um preview aí um pouquinho da minha história, né? Eu conto que o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu imaginava ser na vida, né? Sendo que em alguns momentos eu nem conseguia imaginar o que eu poderia ser ali na frente. Mas o Alex, eu sou caxiense, né? Nascido e criado ali, né? Muitas pessoas de Caxias às vezes têm a impressão que a gente vem de fora, porque tem muita pessoa de fora, mas eu sou nascido e criado em Caxias. Minha família também é de Caxias do Sul. E eu tenho uma história de pais que não são empreendedores, né? Minha família sempre trabalhou como CLT, assim, né? Como empregado. E meus pais, na verdade, se separaram muito cedo. Então, quem acabou me criando foi minha avó paterna que me criou. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha cerca de uns 4 anos, assim, eu não tenho muita exatidão dessa data. E na época eles tiveram uma separação bem eruptiva, assim, né? Então cada um foi para um lado. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais jovem que eu, que é o Alan. Minha mãe ficou com o Alan, né, e seguiu a vida dela. Meu pai ficou comigo e me trouxe de volta para Caxias. Na época a gente morava em Nova Petrópolis. E aí eu fui criado pela minha avó paterna, né, Dona Caturina. Eu infelizmente perdi ela na pandemia, assim, foi uma dor muito grande, assim, tenho muita saudade dela, cara, porque ela, a minha referência de pai e mãe tá nela, assim, sabe, ela foi uma mulher incrível, assim, ela era muito dura comigo, mas era a forma que ela expressava o amor dela, sabe. Então eu fui criado pela minha avó, cara, e tu falou, né, que eu acabei fugindo de casa com 11 anos. O relacionamento com meu pai era jovem também, então o relacionamento com meu pai nunca foi uma coisa muito fácil assim, de administrar, né? E chegou um ponto onde ele achou uma outra pessoa, né, para casar e conviver com ele. Essa pessoa também era mais jovem ainda que meu pai, e para ela era bastante difícil ela administrar uma criança muito ativa. Eu sempre fui uma criança muito inteligente, muito ativa, arteira, como se dizia na nossa época, arteiro, né? E ela tinha dificuldade de lidar com isso e chegou num determinado momento que ela disse para o meu pai, olha, ou eu ou é teu filho.
E aí, como eu já tinha sido criado pela minha avó ao longo do tempo, meu pai disse assim, cara, ele tentou algumas coisas, tentamos colégio de internato, eu meio que sabotei a prova quando não consegui entrar. E aí ele disse, cara, volta para casa da tua avó e a gente, né, vai ver como administrar isso. E aí eu voltei para casa da minha avó e eu acredito, assim, pelo que eu lembro, que uma semana depois eu decidi fugir de casa. Né? Na segunda-feira eu botei o uniforme da escola, saí para ir para a escola, nós morava perto da escola, eu ia de a pé. Naquela época a gente podia fazer isso, né? Hoje em dia eu não imagino minha filhinha de a pé para a escola, assim, não sei se eu teria coragem. E eu fui de a pé para a escola, só que na verdade eu não fui para a escola, eu fui para casa de uma família. É uma família que sempre cresceu muito próxima da gente, sendo vizinhas. Né? E eu fui para casa daquela vizinha, cheguei lá e fui ficando. Fiquei segunda, terça, quarta, quinta. Naquela época não tinha telefone e na sexta-feira minha avó bateu lá e me achou. Né? Então eu fugi de casa, minha avó achou na sexta, brigou comigo, me levou de volta para casa. Só que daí eu já tinha decidido que eu não queria mais ficar ali. Né? A ideia de morar com uma família de amigos, de ter uma certa liberdade, me seduziu naquele momento. Né? E por conta da falta de relacionamento com meu pai, né, eu decidi ficar com eles. E aí aquela família me recebeu e eu não voltei mais para casa. Né? Então desde os 11, assim, eu comecei a morar com famílias de terceiros, né? Só que uma condição primordial para poder morar com aquela família era que eu tinha que trabalhar. Era uma família extremamente humilde, todo mundo trabalhava na composição. Tinha a Márcia, que era uma mãe separada, o Kleber, que era uma criança mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho, e o Cleomar, que era um cara uns 4, 5 anos mais velho que nós. Assim. E aí eu fui para lá e comecei a trabalhar com eles. Então esse histórico aqui que tu falou, né? Meu primeiro trabalho assim, foi como jornaleiro, eu entregava Pioneiros e Agora em Caxias. Né? Naquela época a gente usava uma bolsinha transversal, botava todos os jornais ali, saía de madrugada, às 3 da manhã, saía entregando os jornais pela cidade. Depois eu fui trabalhar de auxiliar de chapeiro no Zoinho Lanches em Caxias. Se você é de Caxias e tem mais ou menos a minha idade, vai lembrar onde é o Zoinho Lanches. Eu trabalhava lá, o Kleber trabalhava lá como chapeiro e às vezes eu ia fazer bico lá e auxiliar. E depois fui trabalhando em outros trabalhos que uma pessoa sem muita qualificação poderia fazer. Então auxiliar de pedreiro, gesseiro, eletricista. Né? Depois, com o passar do tempo, na nossa época, a gente podia assinar carteira com 14 anos. Então logo que a minha carteira liberou, assinei carteira. E aí fui trabalhar como auxiliar de entrega de um material de construção. Então trabalhei um tempo ali e depois eu comecei a encaminhar minha vida para o lado administrativo. Então a primeira atividade administrativa que eu tive foi como office boy. Né? Uma atividade que hoje em dia já não existe mais. Né? E trabalhei como office boy durante um tempo, aí acabei completando meus estudos nessa fase. Eu já estava com uma outra família, que foi a segunda família que me recebeu. Ali eu recebi o incentivo de voltar a estudar, então eu retomei os estudos. Comecei a trabalhar como office boy, acabei fazendo a minha formação técnica, eu sou tecnólogo em contábeis, e ali eu comecei a migrar para o lado um pouco mais administrativo. E depois fui trabalhando em outras empresas, trabalhei na área de serigrafia, trabalhei na área de compensado naval para as empresas Randon e Guerra, então fazia parte de vendas administrativas e contábeis de uma operação em Caxias, da Getal Amazonas, que nem existe mais, que era responsável por trazer as laterais e os assoalhos dos caminhões da Randon e da Guerra. E depois disso eu acabei entrando na empresa que foi a decisora assim, na minha história, que foi uma empresa que eu sempre referencio, eu sempre falo. Se você pegar todos os podcasts que eu já falei, você sempre vai me ouvir falar do Gilmar Gomes, que é o proprietário da Express Restaurantes Empresariais. Ali foi o melhor MBA que eu poderia ter feito, cara. Porque ali eu entrei como vendedor, ele me deu uma oportunidade mesmo sem experiência nenhuma para entrar como vendedor, para negociar os contratos de alimentação das empresas. Né? Então a Express ela faz isso. A empresa precisa ter um restaurante lá para os seus funcionários, a gente coloca aquele restaurante e administra para eles. Então entrei na área de vendas com ele e fiquei 8 anos com ele. E ali foi o melhor MBA que eu tive, conheci tudo de gestão de empresa, tive a oportunidade de viver com um cara que tinha uma visão muito aguçada sobre o negócio, um cara visionário, sabe? Aquele cara que sabe onde ele quer chegar, ele persegue aquilo. E foi uma escola muito grande para mim, cara. E foi a preparação final para depois eu vir empreender. O Alex só foi empreender em 2014, foi quando nós abrimos a Clientes. Então a minha infância foi um pouquinho disso, assim, foi uma miscelânea de tudo, mas que me deu muitos repertórios, sou muito grato assim, por essas experiências, porque tudo que eu fiz de alguma forma contribuiu. Quando eu fui montar a Tudo em Grãos, parte dessa bagagem que parecia um grande quebra-cabeça começou a se encaixar. Então eu descobri que eu tinha habilidades em diferentes áreas para poder montar o nosso negócio. Então, várias respostas da parte contábil, da parte jurídica,
da parte de sistema, de organização do negócio, eu já tinha na minha cabeça, por conta desse histórico que eu fui construindo ao longo da vida. Né? Então, todo o repertório se tornou útil em algum momento. Você falou que é de Caxias, né? Aqui nós tivemos o Ari também, que era de Caxias, da ATSU, e o Ari também era jornaleiro. Olha só. Ele disse que quando era pequenininho e tal, ele acordava muito cedo e tal, e aí um dia ofereceram para ele a oportunidade, tu não quer entregar jornal? E aí ele disse, sim, cara. Ele disse, começou a entregar jornal. Só que, tipo assim, ele trabalhava, ganhava dinheiro, e o dinheiro todo ele investia na bicicleta, né? A bicicleta ia melhorando. Só que daí, eu acho que essa profissão de jornal ali, ou os caras liam muito jornal, ou é uma faculdade ali, né? Porque os caras aprenderam muita coisa. O Ari é um empresário hoje em Caxias do Sul, e o Alex que está chegando aqui hoje também, né? Bem sucedido com o negócio lá. E, contrapartida, o meu amigo Elton Jaldi, ele comentou também com nós em relação ao profissional, né? Quando eu estou preparado para fazer a minha determinada atividade, né? E ele comentou algo em relação assim, eu agradeço em todas as áreas que eu trabalhei e agradeço em todos os patrões que me deram conselho. Mas também eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que tentaram me puxar o tapete. Porque com certeza as maiores lições vêm disso. Né? Vem das vezes que as pessoas têm de derrubar, têm de ultrapassar, ou tipo assim, prejudicar o Alex. Tu teve alguma situação assim ou não? Eu acho que ao longo dessa história, a gente conversava aqui no off, né? E vocês me perguntaram como foi viver com estranhos, né? Tu era acolhido, não era acolhido? Acho que esse foi o primeiro ensinamento que eu tive, assim, nesse sentido. Porque eu sou muito grato às pessoas que me receberam, eu tive pessoas que foram extremamente importantes para que eu pudesse evoluir ao longo desse processo. Porque eu contando rapidamente aqui agora, parece que eu passei por tudo isso sem maiores prejuízos. Mas na verdade eu tive sérios problemas com drogas, com álcool, com más companhias. Mas a vida a cada momento me aproximava de uma família que me levava para um degrau a mais. Então eu ia deixando alguns vícios, algumas práticas que não eram legais, e eu começava a aprender que tinha perspectiva para alguma coisa um pouco melhor. Mas todas essas pessoas, a partir do momento que tu vive na casa de um terceiro, por mais que ele te acolha, numa situação às vezes de atrito, ou que tu não te comporta de uma forma totalmente adequada àquele modelo de família, eles sutilmente vão te lembrar que, olha, você está aqui, mas você não pertence aqui. E essa foi uma coisa que eu fui aprendendo mais de uma vez, porque como eu passei por algumas famílias, em alguns momentos eu era lembrado disso. Então, isso de alguma forma foi moldando muito da inteligência emocional, vamos chamar assim, que eu tenho hoje na vida, que para mim é um grande ativo. Principalmente falando nos dias de hoje, onde saúde emocional, saúde mental é um tópico que está sendo falado, né, de uma forma muito preocupante, assim, e para mim o meu papel de pai mais ainda, né, da forma como eu vou preparar a Lara para o mundo, para esse mundo, desse jeito que está aqui. Então ele foi muito importante na construção desse ativo de inteligência emocional. Então ali foi o primeiro grande aprendizado que a vida me deu. E não era nem porque as pessoas eram ruins, César. É porque é uma coisa da família. É uma coisa natural da família. A família acolhe alguém, mas se alguém não se comporta de forma adequada, talvez seja até uma forma de proteção. Aquela família vai dizer, cara, né, coisa funciona dessa exatamente, aqui é assim, entendeu? Então acho que é uma coisa natural, eu não tenho nenhuma mágoa em relação a isso, acho que é um procedimento normal das famílias, mas que me foi um aprendizado. Né? Então eu acho que dessa época, assim, foi o principal aprendizado. Né? E depois, ao longo da vida, cara, acho que tem coisas que eu até já esqueci, te confesso. Né? Porque crescer fora de casa, ela te dá algumas escolhas. Assim. Então, ou tu vai crescer uma pessoa revoltada, que infelizmente foi o que aconteceu com meu irmão. Eu te falei que nós somos separados por pai e mãe, e meu irmão teve um processo totalmente diferente. Ele viveu experiências parecidas como eu, e ele se tornou uma pessoa revoltada com a história dele. E eu, de alguma forma, apesar das coisas que aconteceram, tornei um olhar otimista para a vida. Eu sempre procurava olhar de uma forma otimista. Eu não aprendi a ter perspectiva de futuro. Tu me perguntou no off, Alex, tu imaginava alguma coisa? Cara, não sonhava, não imaginava com nada. Porque a vida era tão variável, ela era tão
desequilibrado em alguns pontos, improvável. E como é que tu vai sonhar com alguma coisa? Eu não tinha esses anseios assim. Então, eu fui crescendo um excelente otimista. Eu sou o cara que sempre vai ver o copo cheio. Se você vier me contar o pior dos problemas, eu vou olhar o copo cheio e vou tentar te mostrar uma visão positiva daquilo. Por quê? Porque eu estou acostumado, me acostumei a contornar esse tipo de dificuldade, sabe? Sim. Então, você aí, né, que acha que a vida está difícil, se identifica com essa história aqui do Alex. A vida dele, eu acho que não era tão legal assim, né? Aí sai da avó, vai com um amigo, a família de amigos, né? E depois vai para outra família de amigos. Que bom que, como nós comentamos, né? A forma, acho, de amar era tipo assim, funciona dessa maneira. Então, ou você trabalha ou você está fora. E eu acho que o trabalho, mais uma vez, né? Dignifica o homem, né, cara? Com certeza. E ali no trabalho, eu acredito que a gente aprende a hierarquia, aprende o respeito, entendeu? Aprende que tu tem que, para ti ter uma cama, tu tem que trabalhar, tu tem que suar, para ti ter a tua comida na mesa, tu tem que trabalhar, tu tem que contribuir com a casa, né? E o mais impressionante aí de toda essa história ali, pô, você estudou, né, cara? Você teve a possibilidade, teve a orientação de alguém dizer, ó, tem que estudar, tem que fazer. Então isso eu acho que contribuiu com tudo, né? Que bom, cara. Eu me sinto assim, pela sua história, né? Grato por essas pessoas que contribuíram contigo, né? Porque isso é legal. E também, né? Da mesma forma ali, eu tenho a vida difícil, eu nunca tive sonhos quando era criança. Como às vezes as pessoas passam por aqui e dizem, eu sonhava em ser jogador de futebol e hoje não tem nada de jogador de futebol. Entendeu? Eu sonhava ser médico e longe de ser médico, né, cara? Mas tem outras situações que acontecem daquilo que aconteceu, né? E pessoas, assim, grandes empresários também que, eu vou te falar, 35% dos que passaram aqui não tem quinta série. Então isso que é interessante, porque, óbvio, que para uma medicina o cara não pode dizer que não estudou, né, cara? Sim. Agora, para te ser empresário hoje, para te fazer gestão, que as grandes empresas aí de 50, 60 anos, entendeu? É a prática que leva o cara a ser bom, né, cara? Esse cara aí não precisou estudar, mas ele começou a trabalhar desde criança, desde jovem. Ele aprendeu que a vida tem que ser assim. Uhum. Então, Alex, aí toda essa introdução aí, tá? Empresas, as lições que você leva dessas oportunidades aí, vamos falar de oportunidades, né? Você falou que sim, aprendeu e se deu por conta só depois, né? Só depois de todas essas experiências aí que valeu a pena para você começar o seu próprio negócio. E quais as lições, né, que você tomou e quais que você acha a mais importante para que você aprendeu ali quando CLT para colocar em prática depois do primeiro trabalho teu, no teu negócio, quando tu resolveu empreender? Sim. Eu acho que o relacionamento com pessoas, com certeza, foi um aprendizado importante. Porque uma empresa ela é feita de pessoas, né? É difícil você ter uma empresa de uma pessoa só. Você vai ter que aprender a conviver com diferentes perfis de pessoas. E como a vida me moldou a me adaptar a ambientes e a situações, eu fui aprendendo, tendo uma habilidade de ter uma escuta muito ativa. Então, eu sou um cara, pode não parecer, mas eu sou um cara tímido na essência. Né? Se eu chego num ambiente onde eu não conheço ninguém, geralmente a minha postura é de ficar um pouco mais observador. Eu vou entender o que está acontecendo, vou tentar ouvir quais são as conversas. E se eu me aproximar de uma roda, eu vou sempre deixar o outro falar mais e eu vou só entrar pontualmente quando eu for mais requisitado. E essa habilidade da escuta ativa, ela me leva a interpretar um pouco melhor a outra pessoa. Então isso me dá habilidade para conduzir os relacionamentos, para contornar situações. Né? Então eu cresci com uma habilidade muito boa nisso. E esse foi um ativo importante nos negócios. E principalmente a valorizar as pessoas. Quando a gente começou a Tudo em Grãos, eu e a Ana Carolina, que é minha sócia,
Desde a nossa primeira funcionária, a gente sempre teve um tratamento para com ela muito humano. Sim. Por quê? Porque eu sabia desde ser auxiliar de pedreiro como eram os relacionamentos. E eles nem sempre foram bons. Às vezes eles eram muito brutos, muito secos, muito duros, pagando pouco, exigindo muito. Geralmente esse ambiente aí é assim, né? O cara é muito bruto. Então eu aprendi o que era o ruim, mas eu também aprendi o que era o ruim. A Express Restaurantes, por exemplo, cara, era uma escola sobre como lidar com pessoas, meritocracia, entendeu? Programa de desenvolvimento de pessoas. Então, quando a gente teve a oportunidade de empreender, cara, o que eu queria oferecer para aquela pessoa que estava com a gente? O que eu tinha visto de melhor naquele processo, entendeu? E eu sempre tive muito claro para mim que a minha equipe ela não vai dar bom atendimento para o meu cliente se eu não der bom atendimento para ela. Como é que eu vou cobrar aquela tenda vem uma pessoa que entrou na loja procurando um produto se nos bastidores eu sou grosseiro, eu sou ríspido, eu não me preocupo com os problemas dela, se ela chega com uma dificuldade pessoal, às vezes na loja eu ignoro, eu digo, não, os problemas ficaram ali na porta. Não ficaram, cara. O ser humano é um só. Então, esse olhar para a pessoa, essa facilidade de relacionamento, cara, é um ativo muito importante. E por incrível que pareça, como eu fui sempre criado, conduzido por mulheres, porque eu fui criado pela minha avó, que morava com a minha tia, depois eu fui morar com a Márcia, que a liderança é uma mulher, e todas as pessoas importantes na minha vida foram mulheres. Então eu tenho uma afinidade com o público feminino muito grande. E o meu feminino, que se fala hoje muito, as mulheres falam muito do feminino e do masculino. Eu tenho um feminino muito mais desenvolvido do que um homem normalmente vai ter. Então eu sou um cara que eu vou perceber coisas e detalhes que a maioria dos homens não tem olhar para aquilo. Porque eles têm um masculino mais desenvolvido. Eu tenho um feminino mais apurado. Então isso me dá muita habilidade. E o meu público é 100% feminino. As nossas equipes são praticamente todas femininas, as minhas franqueadas são femininas. Então eu fui desenvolvendo uma habilidade de me relacionar com o público feminino de uma forma muito diferente. E isso dá uma facilidade para poder fazer a gestão hoje em dia, sabe? Então acho que esse é o principal ponto, cara. Que bom. Falando nisso, eu lembro da Maristela, que hoje é nossa patrocinadora do Bodega de Negócio, mas ela resolveu empreender há 36 anos atrás, quando ela tinha 17 anos, e a Maristela, você conhece, né? Da Impulso Vento, né? Uhum. Aí ela resolveu empreender, ela disse, pai, imagina, 36 anos atrás, uma menina, né? Pai, eu quero montar uma escolinha e como, primeiro, nós estamos falando de cultura aqui, né? Como que naquela época lá nós vamos falar para as mães ou para as vó que é melhor uma criancinha ser educada na escolinha do que pela mãe. Já começava ali uma dificuldade, né? E depois outra, uma menina empreender no negócio. Também era muito, muito ruim, né? Mas ela matou no peito e fez a coisa acontecer. O pai dela disse, tu quer empreender, então vem aqui que eu vou te emancipar e tu vai fazer o teu negócio. Aí foi 1 ano, foi 2 anos e a coisa deu certo. E ela conseguiu o objetivo dela. E a coisa começou a crescer. Ela precisava de um ginásio para as crianças brincarem e tal. E aí falou para o pai dela, pai, eu preciso disso para ela. Tu precisa? Então vamos fazer o seguinte, tu tem a tua herança lá, os terrenos, vamos vender os terrenos, vamos botar o teu capital em risco. Ou seja, a maneira dela conduzir foi muito boa, e além da maneira que ela acreditou no sonho dela. Ela fez acontecer a coisa. E hoje está aí, a Colégio Impulso Bento, né? Nós vamos falar Caminho do Crescer em Caxias, né? Hoje tem várias redes, inclusive abriu em todos agora, né? Legal. E a Maristela, um podcast assim fantástico, assista esse podcast ali, também que é maravilhoso, né? E depois, outra mulher também que eu admiro, que inclusive foi apresentada pela Maristela, Cíntia Buzin, que ela viu o pai dela sendo esmagado com uma máquina dentro da própria empresa dela. E ela tinha 2 irmãos, mais uma irmã, ela, e, cara, aquele dia lá nós estávamos 5 aqui. Aí eu fiz a pergunta para ela, tipo assim, achei que ela ia se emocionar e tal. Cara, nós 5 choramos e ela firme, cara. Pensa numa mulher assim, de fibra, né, cara? E aí os irmãos dela não queriam saber do negócio, ela disse, eu vou tocar o sonho do meu pai. Eu vou fazer a coisa que eu não vou deixar afundar esse sonho. Sim. E fez acontecer, e hoje é uma mulher que tem mais de 100 funcionários, 120 funcionários, entendeu? Tudo homem, num ambiente de homens, né? Porque metalúrgica é só homens, né?
e ela se fez ser respeitada pelos funcionários, colaboradores, e hoje pela sociedade, porque ela é presidente disso, presidente daquilo, disso. Então, isso que é interessante, né? E que bom, cara, que tu tocou nesse assunto aí, porque nós precisamos, né? Nós precisamos de mulheres que tomam a frente dos negócios. E, realmente, as mulheres, ela têm aquele senso mais de observar os detalhes numa fábrica, que seja uma fábrica de móveis, ou numa fábrica de roupas, tipo a Gedon, né, cara? Então, a coisa tem que acontecer, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade, isso é um aprendizado até pra gente no casamento. As decisões erradas que eu tomei porque eu não escutei a minha esposa. Porque o feeling dela dizia, essa pessoa não me agrada. E a gente, às vezes, o modo, na autoconfiança, a gente passa por cima disso e diz assim, não, eu conheço isso aqui, eu entendo esse jogo, deixa pra mim. E minha esposa, hoje em dia eu aprendi a ouvir ela muito, assim, e eu respeito muito esse feeling dela, e a Bíblia fala disso, né? Fala da importância de ouvir a esposa, né? Esse papel dela, e eu considero muito, cara. Então hoje, qualquer negócio que eu vou fazer, eu submeto a olhar para minha esposa. Ela precisa estar comigo, ela precisa dizer assim, não, estou fechado, estou acreditando, vamos em frente, né? Porque senão eu não vou, cara, eu recuo, porque o feeling delas é muito forte. E pelo papo que nós tivemos até agora, vocês imaginam qual que é o negócio do Alex? Porque toda essa turbulência, né, que aconteceu na vida dele, a gente não faz ideia do que é o negócio dele, né? Porque eu sei, né, mas senão a gente, eu acho que não duvida. Não deu para sacar ainda. Não deu para sacar ainda, né? E amadureceu o negócio e começou. Como que surgiu essa ideia ali do negócio, então? Aí tu quer contar qual é o negócio agora, qual que é o propósito do negócio aí, então? Então, só para a galera entender a continuação da história, mas eu sou sócio fundador da rede Franquias Tudo em Grãos. É uma rede de varejo de produtos naturais que é fundada em Caxias e que começou em 2014. Então, hoje nós estamos com 11 anos de operações. Começamos como uma loja local, mas hoje somos uma rede de franquia com 29 operações. Né, e o desejo aí de ser uma das top 5 marcas do Brasil no segmento saudável, ultrapassando mais de 100 franquias. Então, essa é a nossa visão de futuro. Mas isso começou, vamos voltar, começou em 2013. Eu trabalhava na Expresso Restaurantes na época, foi lá que eu conheci a Ana Carolina, que é minha sócia. A Ana Carolina é nutricionista, trabalhava dentro de um restaurante, cuidando de uma operação, e eu trabalhava sempre na área comercial do Expresso. E nós namorávamos na época, e nós estávamos em Passo Fundo, que é a cidade que ela mora. E ela disse assim, vai visitar uma loja aqui perto, que eu acho que tu vai gostar da loja. Eu sempre gostei de lojas que eram tipo um bolicho, assim, sabe? Coisa antiga, coisa pendurada, assim. E aí ela me pediu para ir naquela loja comprar chia e castanha. Eu, na época, nem sabia o que era chia. E aí eu fui lá, comprei chia e castanha, e eu me surpreendi, porque a loja, ela era uma loja muito simples, mas ela tinha muita coisa a granel. E eu fiquei pensando assim, cara, como é que Caxias não tem isso? E voltei para casa com esse sentimento, falei para ela, e ela disse, pois é, eu também tenho essa ideia e tal, por isso que eu te pedi para ir lá, e a gente conversou sobre, vamos fazer em Caxias? Vamos. E aí no mesmo dia eu voltei na loja que eu visitei, e eu disse, cara, eu vou lá perguntar para ele quanto que custa uma consultoria para abrir um negócio desse. Na época ele me pediu 20 mil para dar uma consultoria, eu saí da loja com o cartão dele, achando que era barato. E voltei para casa, contei para a Ana Carolina, a família dela estava junto ali, eu ouvi e disseram, não. Sem consultoria. Vocês os dois são inteligentes, são jovens, vão fazer acontecer, vocês têm capacidade de fazer esse negócio. Inventem o negócio de vocês e façam. E foi a melhor decisão que nós tomamos. Porque se eu faço uma consultoria, provavelmente eu ia ter um negócio que era muito parecido com aquele modelo que eu fiz, que eu vi. Provavelmente a marca não ia se chamar Tudo em Grãos. Ia mudar totalmente o destino que nós tivemos. Mas o fato da família dela ter nos desafiado a fazer, cara, fez com que a gente buscasse em cada um de nós, tanto em mim quanto na Ana Carolina, os talentos que nós tínhamos para poder formatar o negócio. Aí a gente casa no final de 2013, em 2014, em junho, a gente inaugura a primeira loja em Caxias. Uma loja com 40 metros quadrados na época, localizada numa esquina. Essa operação existe até hoje. E aí montamos uma primeira loja, a Ana Carolina sai da empresa, vai cuidar da loja e eu continuo trabalhando. Porque a nossa renda familiar dependia daquilo. Então a família da Ana Carolina ajudou com um aporte financeiro, a gente pegou um pouquinho que a gente tinha, montamos a operação e começamos a trabalhar. Só que para montar o negócio, como a gente teve que criar todo ele, cara,
Eu e a Ana Carolina tínhamos a visão assim, cara, pode ser que isso aqui um dia seja um grande negócio, seja uma rede de franquias. Então vamos criar esse negócio da melhor maneira possível. Vamos ter atenção aos detalhes, vamos fazer tudo legal, porque aqui no Brasil a gente tem aquela ideia de começar frio e esquentar depois, né? Cara, a gente decidiu começar certo, a gente decidiu criar, por exemplo, até um domínio de e-mail desde o início. Né? Porque como eu tinha conhecimento em diferentes áreas, eu disse, cara, eu quero ter o arroba tudo em grãos, eu não quero tudo em grãos @gmail. Né? Não que eu não gosto do Gmail, mas eu queria a minha marca ali posicionada. Então a gente teve cuidado com os detalhes, o nome foi extremamente importante, e o nome saiu no grupo de WhatsApp da família, foi o pai da Ana Carolina que deu tudo em grãos, né? E na época a gente correu para ver se estava registrado, se podia, se tinha um site liberado, e estava tudo liberado na época. Então a gente já comprou o site na hora, já mandamos para registro a marca, né, para garantir o nome. E tivemos preocupação também com a comunicação da marca. Então nós fomos a primeira loja de produtos naturais que tinha um posicionamento quente. Porque na época, produtos naturais ou era branquinho, ou verdinho, ou azulzinho. As pessoas às vezes atendiam até de jaleco. Então essa era a imagem de loja de produtos naturais. A Tudo em Grãos chega com um bordozão enorme na parede, uma loja que parecia uma boutique, pote de acrílico, transparente, uma apresentação muito legal. E isso favoreceu para o nosso crescimento. Ao final de 2014, a gente decide que já dá para abrir a segunda loja, porque a gente já tinha feito um caixinha. Em março de 2015 eu abro a segunda loja em Caxias do Sul, que está aberta até hoje, onde inclusive hoje fica a sede da franqueadora, na sobreloja. E no mesmo ano de 2015 a gente tem a oportunidade de migrar para a franquia. Tinha uma prima da Ana Carolina lá em Passo Fundo, que queria ser nossa sócia. A gente não queria ter sócio, mas convidou ela para ser piloto do projeto de franquia. Então a gente aí a primeira loja. A primeira franquia. Primeira franquia, setembro de 2015 inaugurou. E aí a gente começou. E aí quando vazou o assunto para a Serra, que nós éramos uma franquia, as pessoas começaram a nos procurar. E a gente começou um processo de expansão. Farroupilha, Bento, Barbosa, Garibaldi. E assim a gente foi crescendo ao longo dos anos. Boa. E no próximo episódio daí nós vamos saber como que esse negócio todo aconteceu, né?